Cumprimentamos nossos amados irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos na lição de número 9, fidelidade firme na fé. Vamos estudar sobre a nossa fé que traz a nossa fidelidade a Deus, para que nós não caímos na armadilha da idolatria. Então nós vamos estudar hoje sobre fé, firmeza na fé, fidelidade e a idolatria que devemos rejeitar. Também vamos aprender como vencer as heresias que vivem no meio cristão com respeito à idolatria. Porque a idolatria não é somente adoração a ídolos, mortos ou objetos, mas a idolatria também pode ser a um ser vivo, a uma pessoa, a um cantor gospel, a uma pessoa que vê, que ouve, conforme está ao contrário, que está escrito lá, que não ouve, que não vê. Mas idolatria é tudo aquilo que tira o lugar e a primazia de Deus. Então hoje nós vamos estudar sobre a nossa firmeza na nossa fé. Queremos desde já agradecer a todos os irmãos que estão conosco, que nos ajudaram. Deus abençoe ricamente. Não sabe o tamanho da alegria que nos passa quando sabemos que muitos estão conosco. Nesse momento, meus amados irmãos, nós vamos estudar sobre as imagens. Como é que surge a idolatria? Porque em Êxodo capítulo 20, versículo 4, Deus vai proibir a imagem de escultura. Sabemos que o nosso Deus é um Deus invisível. Nosso Deus, ele não tem imagem. João 4:24 diz que ele é espírito. E desta forma nós entendemos que Deus, sendo espírito, quando vai criar o mundo físico, ele precisava exatamente de algo físico na sua natureza para se comunicar com a sua criação física. Por essa razão, quando Deus vai fazer a criação, ele não tem problema com o mundo espiritual, porque ele é espírito. Ele vai habitar exatamente com os anjos e não vai haver nenhum problema. Mas ele vai criar o mundo físico e desta forma ele vai ter que se comunicar com a sua criação. Isso acontece porque Deus, ele pensa antes de criar. Ele imagina como vai ser exatamente o futuro antes de acontecer. Então Deus, ele começa a pensar numa pessoa que vai se comunicar exatamente aqui na terra. Então esse Deus que é espírito, João 4:24, ele cria a terra e pensa como é que ele vai entrar nessa terra. É claro que antes da terra nós temos os céus, antes dos céus nós temos a eternidade, certo? De eternidade em eternidade tu és Deus. Mas a primeira coisa que Deus pensou foi exatamente aqui, como vencer esse problema, porque ele é espírito, a terra é matéria. Então Deus, ele pensa exatamente em o que está em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Por quê? Ele precisa de um corpo, que nós todos sabemos, pela encarnação, veio o Senhor Jesus. E no corpo do próprio Jesus, o Pai diz: eu me agrado. A minha plenitude, a pessoa 1, a pessoa 2, a pessoa 3, é do meu agrado que habite no corpo do Filho. Então, o corpo do Filho foi projetado exatamente antes de tudo. Isto, na criação, Deus projetou na sua mente o homem, que é uma imagem perfeita. Essa imagem perfeita seria exatamente a matriz, seria exatamente o modelo padrão da qual vinha a raça humana. A raça humana. Por isso que em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, nós temos Deus dizendo:
façamos o homem. Olha aqui, ó. Façamos o homem. Quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, imagem e semelhança. 2. Vejamos, irmãos. A imagem que Deus diz, façamos o homem a nossa imagem. Por que nossa? Porque eram 3. Então, quando o homem pecou, Deus disse, o homem é como cada um de nós. Personalidade 1, 2 e 3. Então, quando Deus fez o homem, ele diz, façamos no plural. Porque são 3 pessoas. Quando ele diz, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que é isso? É que a imagem é diferente da semelhança. Por quê? Vejamos aqui a constituição do homem. O homem é feito espírito, alma e corpo. Essa parte aqui é espiritual. E essa parte aqui é física. O corpo é físico, espírito e alma é espiritual. Então a semelhança é exatamente isso aqui, ó. Porque Deus é espírito e tem alma. E a imagem é exatamente, ó, o inverso. Quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, porque o homem seria físico. Então, Deus ele tinha uma imagem na mente, que era exatamente o corpo de Jesus, porque nós vamos entender Colossenses 1:15 com Gênesis 1:26. Por quê? Porque o homem é feito à imagem de Deus. E se nós pegarmos na Bíblia a respeito da imagem, nós vamos entender o seguinte, que somente a Bíblia pode explicar a Bíblia. E a imagem de Deus é Cristo. É Cristo. Então Cristo, na imagem, ele foi criado. Então, somente na imagem. Porque, segundo o que está escrito em João, capítulo 1, versículo 18, Cristo estava no seio do Pai, no trono. Então, aqui está Cristo. Então, daqui saía, no Antigo Testamento, Jesus como um mistério escondido, até mesmo dos anjos. Os anjos, eles não tinham a revelação do próprio Jesus, porque em Apocalipse, capítulo 4, nós temos um trono. Em Apocalipse, capítulo 5, nós temos 2 tronos. Então, veja a diferença, irmão. Por quê? Porque o Filho sai do seio do Pai, João 1:18, vem para a terra, encarnado, e depois volta para o céu, Apocalipse 5. E ele senta à direita do Pai. Tudo isso, irmãos, foi atrás Deus de uma imagem para representar aqui na terra. Então, por isso que Deus vai proibir as imagens de escultura, porque ele já projetou, já arquitetou um meio da qual o que é invisível se torne visível. Jesus é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1:15. Então, sendo Jesus a imagem, que a imagem é o corpo desse Deus que é invisível, nós vemos que Deus poderia ser visto, porque Jesus disse, ninguém vê. Porque Filipe perguntou, Jesus, mostra-nos o Pai. Ele queria ser. Filipe queria ver o Pai. Jesus disse, olha aqui. Filipe perguntou a Jesus. Jesus disse, há tanto tempo estou convosco, Filipe, e tu não me viste. Então Jesus disse, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então o Pai, o Espírito e Jesus. Quando Jesus disse, o Pai está em mim e eu estou no Pai, é porque as 3 pessoas não se separam. Porque se separasse, seria deuses. E nós vemos que a Bíblia proíbe adoração a deuses. Por isso que o Espírito Santo ele fica no meio como um elo entre o Pai e o Filho. Porque ele é o Espírito da unidade. Sendo a unidade, não há como haver deuses na divindade. Então, quando nós falamos
nas três pessoas, nós estamos falando da unidade por causa do elo, do vínculo que está no meio, que é o Espírito Santo. O vínculo da unidade. Efésios, capítulo 4, versículo 1. Então, meus irmãos, nós vemos nós vemos o seguinte: Deus precisava se apresentar ao mundo físico. Para isso, ele já preparou na sua mente, no seu coração, o corpo de Jesus para se apresentar na raça humana, através do físico. E Deus, para ser visto, ele escolheu um corpo. Colossenses 1:15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, no corpo, Jesus foi criado, certo? No Espírito, ele jamais foi criado. Colossenses, capítulo 1, versículo 16 até o 19. Então, Jesus, na sua parte espiritual, já coexistia com o Pai. Ele estava aqui em João 1:18. Então, por isso que está escrito que ele é antes de todas as coisas. Por isso que Maria não pode ser mãe de Deus. Porque há uma diferença entre Deus e o homem. O homem é carne, Deus é espírito. Então há diferença, porque quando Jesus foi enviado, ele foi enviado na forma de homem. Vejamos aqui, a forma de homem. Jesus foi enviado na forma de homem. Vejamos. Jesus já existia na forma de Deus. Quando foi enviado, ele somou a forma humana. Vejamos. Aí nós temos aqui forma humana no corpo, forma de Deus na alma, e o Espírito de Cristo estava aqui nele. Então, forma de Deus, forma humana. Então, Maria não pode ser mãe de Deus, porque Deus é Espírito. O que foi que aconteceu? É que Deus preparou uma imagem na eternidade, na sua mente, para que quando viesse na plenitude dos tempos, no tempo da graça, o próprio Jesus viesse a nascer. E dessa forma, ele poderia mostrar Deus na raça humana. Deus poderia ser visto, Deus poderia ser apalpado, ouvido. Os homens agora não poderiam mais correr de Deus, como aconteceu lá no Sinai, quando Deus se apresentou aqui no cume do monte. Nós temos a primeira parte, a segunda e a terceira. Nessa parte, Deus se apresentou a Moisés. O povo estava aqui, ó, exatamente adorando o bezerro. Nós vamos falar daqui a pouco. Então, meus amados irmãos, Maria é mãe da parte humana. Quando Maria é grávida de Jesus, e Jesus vem, ó, certo? O Espírito Santo traz na sua natureza, junto com o Pai, ele é enviado a imagem que estava na mente. A imagem é trazida pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo coloca no ventre, ou seja, no óvulo de Maria. A Maria serviu exatamente para receber o corpo que foi trazido pelo Espírito Santo, formado aqui, da qual Deus havia pensado na eternidade. A primeira coisa que ele pensou, a sua revelação na humanidade, a sua revelação no físico. Então, o problema está resolvido. Na plenitude dos tempos, Jesus nasce. Então, há uma diferença aqui, irmãos, porque muitos não vão entender a respeito
como foi isso? Porque, primeiro, formação de Adão. Segundo, formação dos filhos de Adão. Certo? E temos aqui a formação de Cristo. Olha aí, como homem. Né? Vale bem deixar bem claro, Cristo é eterno na sua divindade, porém como homem ele é temporal, ele existiu a partir do ventre. Então nós vemos o seguinte, que na eternidade Deus projetou a imagem, Colossenses 1:15, a imagem perfeita na sua mente. Quando Deus fez Adão, Gênesis 1:26, Deus diz, façamos conforme a nossa imagem, que estava na mente de Deus, tá certo? E o homem foi feito exatamente da imagem que estava na mente de Deus. Aí então, nós vemos o seguinte, quando Deus foi fazer o homem, ele soprou o Espírito dentro do homem, no pó que havia sido formado por Deus, certo? Então, a união do Espírito com o pó deu-se a alma. Então, a alma só veio a existir quando Deus soprou no barro. Então, nós temos o primeiro elemento e o segundo elemento. O primeiro é o sopro. O segundo é o pó, o barro. Quando tem essa junção dos dois elementos, nós temos o terceiro elemento, que é a alma. Olha aí. Então, é a mesma coisa quando nós pegamos aqui, simbolicamente, o que acontece com o gás 1 e o gás 2. Nós temos oxigênio e o hidrogênio. Quando se une, forma o terceiro, que é a água. Então, quando Deus formou Adão, foi dessa forma. Quando os filhos de Adão foi formado, então vamos para o 2. Os filhos de Adão, quando foi formado já de uma pessoa existente, né? E de uma mulher, ou seja, de um homem e de uma mulher. Então, os filhos de Adão nasceram segundo a semelhança, não de Deus, mas de Adão. Gênesis, capítulo 5, versículo 3. Então, Adão agora vai gerar filhos conforme a sua imagem, e não mais a imagem de Deus, e semelhança. Tá certo? Imagem e semelhança. Não confunda. Né? Por muito tempo, talvez você tenha pensado que são a mesma coisa. Imagem é física, semelhança é espiritual. Então, quando Adão agora gera os seus filhos, gerou com Eva, ok? Então, vamos aqui, os filhos de Adão. O primeiro, o pó 1, o segundo, o pó 2. Quando o espermatozoide se encontra com o óvulo, nesta união do pó 1 com o pó 2, gera-se um terceiro pó. Espermatozoide com óvulo, certo? Gera exatamente um terceiro pó. Quando gera o terceiro pó na união do espermatozoide com o óvulo, Deus vai e sopra aqui, ó. Deus sopra na concepção e forma-se a alma. Então a alma, ela já começa a existir na concepção, quando a mulher fica grávida do seu marido. E Deus sopra automaticamente. E a alma existe nesse momento, exatamente no embrião, na formação do feto e etc. Na criança e no homem. Quando Deus forma, exatamente, a alma já no ventre da mulher, tá certo? Depois do casamento, e eles agora vão procriar, Deus forma a alma. Por isso que quando se mata através do aborto, já vê que é um crime, porque já existe uma alma. Não está matando um corpo, está matando a alma. Não somente um corpo que vai se formar, mas a alma já está formada. Aí nós temos agora a formação de Cristo. A formação de Cristo é diferente totalmente da de Adão e dos filhos de Adão. Cristo foi formado somente no corpo,
Agora aqui nós temos um problema com as testemunhas de Jeová, porque as testemunhas de Jeová vai dizer que Jesus é criado, sempre foi criado, e ela não distingue as naturezas de Cristo. Mas a Bíblia vai falar exatamente que Cristo tem duas naturezas, a divina e a humana. Na humana ele tem corpo, na divina tem o Espírito de Cristo e a sua alma. Então, isso aqui não foram criados, somente o corpo foi criado. Somente o corpo foi criado. Então, Deus formou o corpo, exatamente, na sua mente, na eternidade, no seu coração, projetou. Aí nós temos aqui, Colossenses 1:15. Aí nós temos Hebreus 10, versículo 5, quando diz: corpo me preparaste. Então, só precisou mesmo de uma mulher para poder esse corpo nascer, que foi Maria. Então, veja que Maria é apenas a mãe do corpo. A alma já coexistia com Deus, já existia no seio do Pai. João 1:18. Então, meus irmãos, nós estamos estudando aqui o porquê que Deus não aceita fabricar imagem de escultura. Primeira razão, porque Deus já preparou um corpo para se encarnar. Por essa forma, Deus jamais ele vai usar imagem para a sua representação. Primeiro, os homens são corruptos. O que é que os homens fazem? Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 23. Veja o que está escrito lá. Veja o que é que o homem faz, irmãos. O homem quer se aproximar de Deus. Através de imagem e semelhança de aves. 2, de quadrúpede. 3, de répteis. Então, Êxodo 20, versículo 4, não faça imagem de escultura. É proibido, porque Deus já tem na mente, e agora já na encarnação, há mais de 2000 anos, a imagem perfeita de Deus já existe. Então, nós não temos nenhum problema com respeito a isso, porque nós vamos ver que a revelação de Deus era necessária para poder Deus se comunicar. Por isso que Deus abomina exatamente o que foi feito lá no monte, aonde Moisés subiu até a terceira parte do monte, que é o cume, onde Deus falou com Moisés na nuvem. Então o povo estava aqui, o povo, por causa da demora de Moisés aqui com Deus, aí nós temos o seguinte: o povo diz, faz para nós, Arão. Arão fizeram um bezerro junto com o povo, certo? Agora veja, irmão, chamaram o bezerro de Jeová. Está assim na Bíblia original. Esse é Jeová, quem te tirou do deserto, quem tirou lá do Egito. Irmãos, isso é uma afronta a Deus. Isso aqui Deus não aceita jamais, porque pegar a natureza divina e colocar uma imagem de bezerro para representar a Deus, Deus não aceita nenhum tipo de imagem de escultura. Deus vai se revelar na raça humana, mas a revelação não vai se dar por bezerro, por aves, por nada disso. Deus já preparou na eternidade um corpo. Dessa forma, esse corpo é perfeito, é singular, é único. Deus não aceita imagem de escultura. A forma que Deus quer se apresentar é o corpo de Cristo. Então, é proibido fazer imagem de escultura. Vamos levar isso para as pessoas católicas, porque elas não entendem e tem todo tipo de imagem de escultura, de mortos, de santos, que são proibidos, até mesmo de vivos, a idolatria. Então, sejamos nós
pacientemente cuidadosos, apresentamos a Jesus o único meio para a revelação da divindade. Nós temos a divindade, certo? 1, 2, 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? O Filho diz, eu. Envia-me a mim. Então essa divindade, ela veio exatamente, olha aí, o corpo que revelou Deus. Assim Deus era visto, palpado. Assim Deus poderia se comunicar com o homem. Diferente aqui, o povo teve medo de Deus. Teve medo da voz, dos trovões. E aqui Deus poderia se comunicar, porque era homem. Deus assim poderia, em Cristo, Deus poderia se comunicar. Por isso que Jesus Cristo é o elo entre o homem e Deus. Somente Jesus pode nos elevar a Deus. Então, nós temos aqui Trindade. Aí há um problema, porque as Testemunhas de Jeová, ela não aceita a Trindade, e por ter muitas opiniões contrárias, que os mormons dizem que são 3 deuses, e não são. É por isso que é bom evitar a palavra Trindade, porque muitos não sabem explicar, porque Trindade é isso aqui, ó. Pessoas, 3 pessoas. Então Trindade são isso, 3 pessoas. E não 3 deuses. Então, por isso que não precisou de 3 corpos. Ó, senão seria 3 deuses. Deus precisou de um corpo. Por isso que tem unidade em Deus. Porque um é o nome, um é o corpo. Um é o nome e um é o corpo. E um é a unidade. Como? O nome vem do Pai. O corpo vem de Cristo. A unidade vem do Espírito. Não há unidade sem o Espírito. Então por isso que ele está escrito na Bíblia como o Espírito da unidade. Para que não haja idolatria. Ó, aí às vezes a gente pergunta, mas como é que pode a divindade ser 3 pessoas e vir para um corpo só? Por que não era 3 corpos separados? Vamos lá. O Gadareno, quando estava aqui possesso, tinha uma legião de demônios. Muitos demônios. Muitos. Não era só um, nem 2, nem 3. Era muitos demônios. Todos dentro do Gadareno, ó, cheio de demônio. Jesus expulsou. Mas era um corpo. Não era 2 Gadarenos. Era só um corpo. Com várias personalidades. Que eram demônios. Então havia várias personalidades sem se conflitar em um corpo. Então veja que a Bíblia nos dá respaldo que quando Deus, que são 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, precisou se revelar, não havia necessidade de 3 corpos. Não há necessidade. Somente um corpo era necessário para a revelação da divindade. Por isso que o Pai estava em Cristo, o Espírito estava em Cristo e Jesus era Ele mesmo. Então não se conflitava as personalidades, um glorificava o outro. E assim não havia idolatria, porque um é o corpo da manifestação visível de Cristo. Os anjos não entendiam isto. Os anjos de Deus não entendiam a revelação de Deus. Vamos lá? Por que que os anjos não entendiam? Primeiro, revelação de Deus no Antigo Testamento. Nós temos aqui, isso aqui Paulo vai explicar muito bem exatamente lá em Efésios, quando ele fala sobre a dispensação do mistério escondido. Certo? Por quê?
Porque nós temos um trono, certo? Nesse trono, cheio de luz, e no seio do Pai, estava Cristo, estava Jesus. João 1:18. Então, os anjos não conheciam Jesus aqui, ó, porque estava escondido, mistério escondido. Só conhecia o Pai. Então, a divindade se apresentava exatamente unitário. Ou seja, todos só viam o trono, todos só viam o Pai, não conheciam o Filho. Desta forma, os anjos não entendiam a respeito da revelação, porque foi escondida em Deus. Somente na graça é que essa revelação veio à tona. Aí nós temos o seguinte, irmãos. Quando Jesus chega na história da terra, sai do nível de Yahvé, passa para o nível de Adonai, que ele vai se revelar com os homens na terra. Aqui na terra, ele vem exatamente do seio do Pai. Uma hora como rocha, outra hora ele vem como capitão dos exércitos do Senhor, outra hora ele vem como anjo do Senhor, e assim vai. Vem como rocha, vem como água, vem como nuvem. Então, era as formas de Deus se revelar por Jesus, Adonai, Senhor. Então, quando Jesus vinha, ele vinha de diversas maneiras. Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nos revelou hoje, tempo da graça, pelo seu Filho. Então, o Filho se encarnou. Então, a encarnação é a revelação final. Então, hoje, Jesus não vem mais como rocha, nem como capitão, nem como anjo do Senhor. Ele hoje tem uma revelação no corpo de Deus final. Por isso que Deus diz: assenta-te à minha direita. Nós temos aqui os dois tronos. O trono do Pai, o trono do Filho. Então, o Filho tem corpo, está à direita do Pai. E o Pai é luz. Então, nós temos isso na Bíblia, quando o Filho ele vence a peleja na terra e sobe e vem para cá, para a direita do Pai. Salmo 110, versículo 1. Aí nós temos exatamente os anjos, que não entendiam isso aqui, irmãos. Os anjos não entendiam, porque Jesus estava sendo guardado aqui no coração, porque na cruz ele ia derrotar Satanás, tá certo? Ia derrotar Satanás. Então, os anjos vão entender que Jesus é Deus, que tem revelação divina. Lá em Hebreus, tudo aqui foi revelado a Paulo, porque Paulo foi até o terceiro céu, e ele ouviu e viu coisas que não é lícito ao homem dizer, porque são muitas revelações. E ele deixou para nós algumas dessas revelações. Isso nós podemos ver exatamente lá em Hebreus, no capítulo de número 1. Quando Jesus é entronizado, nós temos a plataforma do trono e nós temos aqui o trono do Pai. Então, quando Jesus é entronizado, nós temos aqui os anjos, vários anjos, que vão receber Jesus. O Pai vai apresentar Jesus aos anjos e o Senhor Jesus vai vir sentar à direita. Então veja, irmãos, o Pai vai declarar que esse Jesus é Deus diante dos anjos. Jesus vai ser ungido. Jesus vai receber um cetro, uma coroa. Jesus vai receber um trono. Jesus vai ser declarado Deus. Veja que maravilha. Hebreus 1:6.
Deus autoriza e diz: todos os anjos adorem. É aqui que está o problema das testemunhas de Jeová. Porque Jesus disse que o Pai é glorificado no Filho. E quem honra o Pai e não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Se o Pai autoriza os anjos a adorarem, é porque Jesus é da mesma essência do Pai. Jesus tem a mesma natureza do Pai. Então não há nenhum confronto, porque segundo as testemunhas de Jeová, por não aceitarem a ordem do Pai de adorar Jesus, os anjos são obedientes. Eles adoram a Jesus. A igreja é obediente, adora Jesus. Mas tem muitas pessoas que não adoram Jesus porque não compreenderam as verdades da revelação divina em Cristo, que veio revelar o Pai. Por isso que ele não aceita imagem de escultura, nem qualquer outro tipo, porque a revelação já está no Filho, e é única, é singular. Então, meus irmãos, os anjos passam a adorar a Jesus. Apocalipse, capítulo 5, versículo de 11 em diante. Então, os anjos, ele passa a adorar ao que está sentado no trono, que é o Pai, e ao Cordeiro. Tá certo? Então, você pode ver que os anjos agora adoram o Pai e ao Cordeiro, ao Filho. Veja que nós vemos que é necessário a revelação de Deus através da divindade. Porque a divindade, ela precisava ser compreendida, porque estava inacessível. A Bíblia diz que Deus mora em luz inacessível. Para isto, a nossa experiência com Deus, precisou Deus se revelar a nós. Precisou Deus se comunicar, porque era incomunicável. Então, sem Cristo, Deus não estava comunicável com o homem. Por isso que, antes da estrela, da lua, da terra e do sol, Deus cria os anjos, Deus cria os céus, e antes mesmo de Adão, antes da criação do sol, da lua, antes dos anjos, aí Deus ele pensa no corpo do filho. Ó, a imagem perfeita, a maquete que vai dar origem na formação. Então Adão foi formado. O corpo de Jesus foi criado. Colossenses 1 e 15. Muita gente não compreende o que está em Colossenses 1 e 15. Diz que ele é a imagem do Deus invisível. Olha aí, imagem do invisível Deus. Só podemos ver Deus através de Cristo, que ele é a imagem única, exclusiva de Deus. Imagem visível de Deus. E nesta imagem, ele é o primogênito. Tá certo? De toda a criação. Por quê? Porque antes da criação, Deus, na sua mente, planejou a imagem. A primeira coisa que Deus fez para a revelação da sua criação. Façamos o homem à nossa imagem, que estava projetada na mente de Deus. Então, meus irmãos, a nossa lição também vai falar sobre o período em que Israel foi dividido quando Salomão se corrompe com o paganismo e com a idolatria. Então Salomão se corrompe com o paganismo e com a idolatria. Depois Salomão, quem reina é seu filho Roboão. Roboão, nós temos a divisão do reino, que o profeta diz que 10 tribos vai ficar no norte
nós temos 10 tribos, da qual reinaria Jeroboão, e teria aqui no sul 2 tribos, da qual ficaria Roboão. Então, Roboão com 2 tribos no sul e no norte 10 tribos com Jeroboão. Porém, a divisão das tribos acarretou na idolatria, porque aqui no sul, que é o rei de Judá, nós temos Jerusalém. Jerusalém era a capital, tá certo? Aonde Davi recebeu a maquete e passou para Salomão, e Salomão fez o templo para a adoração do povo a Deus, ao nome do Senhor. Então, com a divisão das tribos, o povo daqui, eles vinham adorar aqui, ó. Então, Jeroboão se enciumou-se, ficou com ciúme. Ele ficou com ciúme do povo sair do norte para vir para o sul, para adorar aqui no templo de Jerusalém. Então, este homem agora, ele planeja a idolatria. Então, surge aqui 2 locais, em Dan e em Betel. Esses 2 locais, aonde ele vai criar o bezerro de ouro. São 2 bezerros de ouro. Um em Dan e outro em Betel. A idolatria está instituída por Jeroboão. A capital de Samaria, que surge o samaritano, ela veio só depois, lá no 6º rei, chamado Onri. Então, essa capital, ela foi instituída por Onri, o 6º rei. Porém, Deus abomina a idolatria. Jeroboão foi um homem que desagradou a Deus. Trouxe bezerros de ouro para adoração. E Deus condena isso. Deus não aceita a idolatria. Então, irmãos, nós temos na Bíblia que o povo de Israel sofreu muito por causa da idolatria. E quando Moisés recebeu as tábuas da lei e o povo estava na idolatria do bezerro de ouro, que Arão tinha dito assim, lancei o ouro no fogo e ele saiu, o bezerro não sai assim, irmãos. O bezerro, ele é moldado, é feito as orelhas, o focinho. Então precisa de um buril, precisa de um instrumento que venha moldá-lo. Ele não sai do fogo assim. Então, quando Arão disse a Moisés que saiu do fogo o bezerro, Moisés sabia que era mentira. Aí Deus proíbe imagem de escultura. O que foi que Moisés fez? Pegou aquele bezerro que estava sendo adorado pelo povo, que o povo já estava num tipo de carnaval, e Deus pediu para Moisés descer, e Moisés viu aquele episódio, quebrou as tábuas da lei, e o bezerro foi destruído, moído. Moisés lançou aquele pó na água, e aquele pó depois foi bebido pelo povo. E até hoje o povo de Israel, ele se preocupa quando sobrevém atualmente as catástrofes, quando vem exatamente juízos, porque ele se lembra logo do bezerro de ouro que o povo idolatrou no deserto. Eles acham ainda que são ainda aquelas consequências. Então, meus irmãos, Israel está aprendendo a adorar a Deus e vai aprender mais, porque somente Jesus vai trazer a verdadeira adoração. Porque a samaritana diz, é aqui ou é ali? Jesus disse, nem é aqui nem é ali. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. A nossa lição vai tratar de fé. E fé é algo importante para nós entendermos a Deus. Nós encerramos sobre a fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, fé, não há necessidade de ver. Então, o homem, ele tem a vista e tem a fé.
A vista são os olhos no corpo. Então vamos aqui, ó. Nós temos os olhos do corpo, a vista. Não é para andar por vista, mas sim por fé. Tá certo? Tem que andar por fé. Vejamos, meus irmãos. Quando Deus criou Adão e Eva, eles viram a árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás tentou Eva a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia diz que vendo a mulher, então ela tinha olhos físicos. Mas depois Satanás disse: se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus sabe que no dia que tu comer, abrirão vossos olhos. Que olhos são esses, meus amados? Esses olhos são os olhos que estão escondidos no interior do corpo, que estão na alma. Esses olhos, Satanás disse, eles vão se abrir, porque Deus fez a alma, irmão. A alma com o sentido dela ver o espiritual e o físico. Tá certo? Então Deus fez a alma para ver o espiritual e o físico. Assim são os anjos. Os anjos vê o físico e o espiritual. Então os anjos vê o físico e o espiritual. Não há problema para os anjos. O homem foi criado na intenção da alma ver o espiritual e o físico. Porém Deus fechou esse